um antigo estudante da Universidade de Coimbra. Licenciei-me em Ciências Farmacêuticas, atual mestrado integrado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A licenciatura tinha 6 anos e durante os últimos anos tive uma bolsa de iniciação à investigação, onde tive a oportunidade de facto, olhar de perto ou ter uma primeira aproximação a este novo mundo da universidade, que normalmente não está tão acessível a um estudante de licenciatura, e que é a investigação científica. Depois de concluir a licenciatura, rumei a Lisboa para fazer o doutoramento em Química Orgânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e, já na fase de conclusão do doutoramento, regressei então a Coimbra, à Faculdade de Farmácia. Desde 2002 que sou professor auxiliar e atualmente sou também membro da Assembleia da Faculdade e do Conselho Pedagógico. Sou investigador do Centro de Estudos Farmacêuticos e do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, e o meu trabalho de investigação prende-se com, digamos, é da área da química farmacêutica. Eu faço síntese, modificação estrutural de moléculas, nomeadamente esteroides, mas não só, e depois, para posterior avaliação biológica, para ver de facto que ações possam ter, nomeadamente ao nível do cancro. Quanto aos livros, eu confesso que fiquei um pouco apreensivo quando me fui contactado. Em primeiro lugar, a literatura não é de facto o meu forte, sou do ramo científico, e depois porque considero que os livros são escolhas, os livros e outras formas de arte são escolhas pessoais. Apesar de se perpetuarem no tempo, principalmente agora com sistemas, com formatos digitais, os livros têm também muito, ou marcam-nos muito pelo momento em que foram lidos, e às vezes mais até do que pela qualidade da obra ou até pela genialidade do seu autor. É desse exemplo o primeiro livro que pretendia falar. O livro é O Remédio Amargo, é o nome da tradução portuguesa, e apesar de ser de um autor muito famoso, com obras, inclusivamente esta, adaptadas ao cinema e à televisão, confesso que foi o primeiro livro que li deste autor. O primeiro e único. Mas porquê é que me lembrei dele? Lembrei-me porque, de facto, eu estava na altura, nos últimos anos da minha licenciatura, e tinha escolhido o ramo de farmácia industrial ou indústria farmacêutica. Na altura, no plano de estudos da altura, era possível fazer esta escolha. Por outro lado, tinha também, como penso que já disse, uma bolsa de iniciação à investigação. E, portanto, eram, digamos, dois mundos que eu não sabia se eram compatíveis, se tocavam. E este livro fala precisamente destes dois mundos. E apesar das personagens tentarem estabelecer pontes entre as duas áreas, o livro em si torna estes dois mundos até bastante diferentes, numa perspectiva até manicaísta. Por um lado, a indústria farmacêutica, que busca o lucro a qualquer preço. Por outro lado, a investigação científica nas universidades, mais independente, que visa o bem comum. Portanto, o livro marcou-me por isso, embora eu pense que não... tenho quase certeza, não retrata a realidade portuguesa, nem sei se retrata alguma realidade, e também, tampouco, não teve influência nas minhas escolhas, mas na altura, se calhar, potenciou as minhas dúvidas. O segundo livro é diferente. É de um autor que eu gosto muito, e já li várias obras. Tom Sharp é um autor inglês, com humor muito próprio, e as suas personagens são caricaturas, autênticas caricaturas. Ele esteve muito tempo, ou viveu alguns anos na África do Sul, de onde foi deportado, e, consequência ou não disso, ele tem alguns livros divertidíssimos sobre o regime do apartheid e as teses de supremacia branca que vigoravam na altura naquele país. De todos os livros dele, escolhi o Wilt por talvez 2 motivos. É o primeiro de uma série de 5, o último já deste ano, e todos com edições recentes muito engraçadas. E por outro lado, porque foi o livro que mais me divertiu até hoje. A expressão ir às lágrimas ou rir até chorar, de facto, tem aqui todo o cabimento, porque, de facto, foi um livro que me divertiu imenso. Devo confessar que, quando o li, estava em férias, foi há um bom par de anos, estava em férias, não se falava de crise, não se falava de dívida, e, portanto, eu penso que estaria mais receptivo a este tipo de humor. Mas é um livro que eu não esqueci, e como de facto é um livro que gosto muito, para manter alguma objetividade, não vou falar dele, mas vou ler uma sinopse
que nem sequer é minha, mas por isso estou mais à vontade para ler. Henry Wilt, amarrado a um emprego idiota no Instituto de Letras e Tecnologia de Finland, acaba de ser novamente preterido para a promoção. Tem pela frente longos anos a tentar enfiar literatura na cabeça de estucadores, canalizadores, talhantes e afins. E as coisas não vão melhor em casa, onde Eva, a sua mulher maciça e dominadora, é dada a ilimitados e imprevisíveis acessos de entusiasmo. As fantasias de Wilt em relação à mulher tornam-se dia a dia mais assassinas. Após uma experiência dolorosa e embaraçosa numa festa, que envolve inclusivamente uma boneca insuflável, Wilt lança-se à realização das suas fantasias mais vingativas. Eva desaparece e rapidamente as suspeitas recaem, com fundamentos bem sólidos, sobre Wilt, que passa à situação de homem que está a ajudar a polícia nas investigações, ou seja, à situação de suspeito. O restante está no livro.